Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas e eu quero dividir uma coisa com vocês hoje, né? Não sei se vocês viram que o título, eu não sei como é que tá o título aqui, eu vou fazer depois. Primeiro que eu preciso conversar com vocês sobre um detalhe muito importante do canal Palavras em Chamas. Não é algo sobre nós, é algo sobre aquilo que nós vamos descobrindo na metade do caminho, né? Esse percurso todo que a gente fez. Eu fiz um vídeo, recentemente saiu o top 3 aqui do meu canal, onde eu coloquei a Bíblia de Genebra como a melhor Bíblia de estudo, né? E muita gente ficou meio brava, né? As pessoas não entenderam muito bem ali, acharam que eu ia colocar King James, e acharam que eu ia colocar a Bíblia cronológica no meio, e a Thompson, né? A Thompson não entrou, nem a cronológica da CPAD, nem a outra cronológica, nenhuma delas entraram, né? Porque na verdade eu fui pela ordem de uso, né? Quais que eu uso mais. Então, entrou a Genebra em primeiro lugar, a Nova Almeida em segundo e a King James em terceiro. E por que a gente escolhe a Genebra em primeiro lugar, né? Essa é a pergunta, essa é a questão. E é aí que entra uma descoberta que nós fizemos para o grupo Palavras em Chamas em 2018. Eu acho que está entre 2017 e 2018 que nós descobrimos isso, né? A grande pergunta que a gente tinha era: batismo com o Espírito Santo, né? Quando é que acontece? É uma segunda bênção, não é? E aí nós descobrimos que não é uma segunda bênção, né? Que todos nós somos batizados. Antes disso, nós não sabíamos interpretar os profetas a respeito disso, né? A gente nem tinha ideia de que os profetas falavam isso, e essa é uma falha muito grande de muitos cristãos que estudam apenas o Novo Testamento. Nós éramos assim, né? A gente só estudava o Novo Testamento. O que era estudo teológico? Era estudar as cartas de Paulo. uma coisa, um detalhe, né? Tipo, ignora-se Hebreus, Tiago, ignora-se os João, Pedro, né? Ignora isso, vamos só para Paulo. Então hoje ainda há algumas pessoas que só estudam as cartas de Paulo. Fala que são teólogos, mas na verdade só estudam Paulo, né? E a gente estava nessa jogada. Todos estavam nessa jogada. Até que uma nota da Bíblia de Genebra abriu as portas da nossa mente. Ela explodiu a nossa cabeça, né? E foi eu que vi essa nota e trouxe para eles. Hoje, por exemplo, quando a gente vai falar sobre a linha soteriológica, a gente usa principalmente o Antigo Testamento, né? A gente explica como acontece a salvação em Jesus usando textos do Antigo Testamento, né? Por quê? Primeiro que porque Jesus fez isso. Segundo que Paulo fez isso, João fez isso, o autor de Hebreus fez isso. Então nós precisamos fazer. Por que a gente não faz igual, né? E hoje muitos citam Ezequiel 36 e 34, mas na época ninguém conhecia, né? Não digo conhecer no sentido de nunca ter lido, digo conhecer no sentido de nunca compreender o que estava dizendo, né? E hoje há uma abertura maior. Para você ter ideia, foi em 2018 que começou a sair esse tipo de livro aqui, ó, que trata do manual de uso do Antigo Testamento no Novo. Por quê? Até então, gente, uma coisa... depois que a gente descobre, a gente fica pensando assim, por que a gente passou tanto tempo sofrendo? Até então, as pessoas liam o Novo Testamento, fundamentavam suas doutrinas no Novo Testamento e ignoravam o Antigo Testamento. Quais eram as profecias de Jesus usadas até 2017? Isso eu digo rede social, WhatsApp, nas pregações. A gente quase não vê Antigo Testamento e profetas nas pregações por causa disso, né? Quais eram as profecias mais usadas, né? A mais usada era o derramamento do Espírito, para falar que vai existir uma linhagem de pessoas que têm poderes, né? Supervisões, línguas e tal, que é o texto de Joel. E depois o texto de Isaías 61, se não me engano, que vai falar da dupla bênção, né? Era isso que se usava até 2017, né? Em 2018 é que a gente começou a ver uma luz diferente, né? Uma luz diferente e real, né? E como que isso começou e por que a Genebra participa disso? No nosso canal, no nosso grupo, tá, gente? Eu não digo por outras pessoas, porque eu não sei o que elas estão fazendo. No nosso grupo, nós descobrimos uma nota de Genebra que fez todo sentido, né?
E a pergunta que me levou a descobrir essa nota foi a seguinte: nós sabemos que todos são batizados com o Espírito Santo. Nós já tínhamos descoberto em 1 Coríntios 12, estava escrito lá, né? Está escrito lá. Mas e a água? O que significa a água? Por que parte da salvação é completamente divina? O Espírito Santo é uma coisa divina, é o próprio Deus, e a água como elemento, faz sentido isso, né? E aí a gente começou a questionar o fato de ter a água. Será que a pessoa só se arrepende quando ele mergulha na água, quando é derramado água na cabeça dele? Isso não faz sentido. Essa compreensão não pode ser bíblica, a gente precisa pesquisar mais. E foi aí que eu descobri um comentário de João 3, versículo 5, né, que eu vou deixar vocês pesquisarem. E, bom, como essa postagem vai começar aqui e terminar no blog, então eu vou colocar esse comentário lá também, né? Eu vou ler aqui só a parte principal que levou a gente a expandir essa doutrina, expandir para os outros textos da Bíblia, que o que não acontecia, né? Ele diz o seguinte, ó: água é uma referência às passagens do Antigo Testamento na qual o termo água e espírito são unidos para expressar o derramamento do Espírito de Deus. Aí ele vai citar Isaías e ele vai citar Ezequiel. Bateu aqui, a Bíblia já deve estar nervosa. E é daí que surge essa ideia. Entende? Daí a gente começou a estudar Ezequiel 36. Fomos para Ezequiel 36, estudamos todo o capítulo, vimos o que é aquela profecia e como ela se cumpre em Jesus. Ali está o Espírito Santo derramado em todos os crentes, não em alguns, mas em todos. Não em outro momento da salvação, mas no momento da salvação. E ali também há referência à água. Isaías vai falar sobre água sendo derramada sobre terra seca. E Ezequiel vai falar sobre água, aliás, sobre um coração seco de pedra que é transformado em um coração de carne. Essa compreensão, por mais estranha que pode parecer para você que já sabe, isso fez com que toda a doutrina fizesse sentido. Então, é por isso que a Bíblia de Genebra ela é tão importante para a gente, porque ela liga o novo ao antigo nos comentários e nas referências também. E isso é muito importante para a gente. Hoje vocês estão vendo sendo lançados no Brasil vários textos explicando e mostrando como os autores do Novo leram o Antigo. Mas antes disso acontecer, o nosso grupo Palavras em Chamas já estava desenvolvendo essa ideia. A gente não é o dono disso tudo, nós não somos o dono, mas a gente já tinha desenvolvido também. Mas olha só, como que uma Bíblia pode fazer tanta diferença e como que um comentário pode fazer... Pessoal, depois disso, muita gente compreendeu tudo, a doutrina fez sentido, né? E hoje nós temos esse costume de, quando for ler um texto do Novo Testamento, saber se ele está igual no Antigo ou se ele se refere ao Antigo. E quando for ler um texto no Antigo Testamento, saber se ele está se referindo ao Novo ou apontando para Jesus. E sabe quem é o cara que fazia muito isso? É esse carinha aqui, ó. Caiu. Esse carinha aqui, ó. E esse aqui é mestre em fazer isso. Charles Spurgeon faz nada mais, nada menos do que apontar Jesus em quase todos os salmos. E isso é muito impressionante. Pode parecer besteira hoje para vocês, mas lá no passado, quando eles lançaram aquilo ali, ninguém tinha ideia. Muita gente fala, eu sempre soube, eu já sabia. Para com isso, se você soubesse, você usaria, né? Falando isso, gente, a gente vai começar hoje no canal no EATRE, né, lá no Telegram, o devocional do Charles Spurgeon, tá? Eu não sei se eu falei no início, eu já falei no início, vocês vão ouvir de novo. E hoje vai tratar de um tema muito importante, que é o fato de Jesus ensinar as pessoas sem que elas percebam que é ele que está ensinando. Olha, isso acontece, hein? Isso acontece. A gente vai ver como que acontece lá no nosso canal hoje, beleza? Bom, eu queria fazer esse vídeo só para mostrar para vocês que a escolha de uma Bíblia não é baseada na quantidade de notas, nem na qualidade do material apenas, né? As notas precisam fazer sentido. Eu posso pegar aqui uma Bíblia que talvez tenha uma nota assim que leve a essa compreensão.
Eu vou fazer isso para vocês, eu vou deixar no ar se não tiver, tá? Que é a Bíblia de Estudo King James. Talvez ela tenha, mas grande parte das Bíblias não tem. E as Bíblias da época da Genebra não traziam essa compreensão, né? E se traziam, as pessoas não liam isso, né? Bom, veja que uma descoberta pequena dessa mudou completamente a teologia, né? Isso foi para outros lugares, gente. Isso saiu do nosso grupo e de outros lugares, de outras pessoas também, e influenciou toda a teologia brasileira. Hoje nós sabemos, você tem pelo menos 4 livros conhecidos falando sobre isso, né? Deixa eu ver se ela trata, se a Bíblia de Estudo da King James fala, ó. Ela não fala. Não, ela fala aqui na nota 3.3 até o versículo 8, né? Ó. A discussão da necessidade de um novo nascimento espiritual desenvolve a referência do prólogo, que está lá em 1:12 ao 13, que essa aqui também é uma boa jogada, né? Os filhos de Deus, que nasceram de Deus, sobre os filhos de Deus, né? A expressão nascer da água e do Espírito provavelmente se refere ao nascimento espiritual que purifica o pecado e produz transformação espiritual. Aí ele vai citar Ezequiel. Só que ele ainda está tratando como se fosse uma coisa que simplesmente acontece com o crente. Ele não está explicando a profecia propriamente dita, né? Para isso você precisa ir lá. E aí depois ele vai falar sobre outra parte do texto. Recentemente, além de ter descoberto essa ideia, a gente descobriu Ezequiel 34. Né? E Ezequiel 34 me fez lembrar de Neemias 1. Há muito tempo atrás, a minha primeira pregação, eu falei sobre Neemias 1. E Neemias 1 traz uma profecia de Levítico ou Deuteronômio. Não lembro agora. Deixa eu ver se vou pegar aqui na Bíblia. E essa profecia ditava sobre o pecado do povo e o castigo de Deus. Qual era o castigo de Deus ao pecado do povo? Espalhar o seu povo entre as nações. Aí, naquele tempo a gente não compreendia, mas essa ideia ficou na minha cabeça e por muito tempo eu fiquei pensando sobre isso. Quando você abre Ezequiel 34, você vê Deus falando que ele mesmo viria ser o pastor do povo e ele iria ajuntar o seu povo. E essa compreensão vai virar um estudo no nosso canal chamado A Ovelha Perdida, tá? Onde eu vou usar esses textos e de forma até um pouco evangelística explicar como que você é uma ovelha perdida de Deus que ele mesmo encontrou. Mas é só interessante saber de onde que surgem essas ideias, porque Jesus fala isso, né? Lá em João 10, Jesus fala que ele é o bom pastor e Neemias fala sobre isso, citando um trecho de Deuteronômio, não lembro agora, e Jesus fala a mesma coisa. E como é que a gente liga isso tudo? Vai ficar para o estudo e isso é tema de outro vídeo aqui no canal Palavras em Chamas. Compreenderam por que a gente seleciona a Bíblia de Genebra como a melhor? Eu peguei a Bíblia King James e falou a mesma coisa, mas na época não existia King James, né? Na época existiam outras Bíblias. Eu posso até pegar uma Bíblia aqui antiga, eu não tenho nenhuma aqui na mão agora, para ver. Mas confere aí na sua Bíblia. Vê o que a sua Bíblia fala sobre o batismo na água, né? E o batismo no Espírito Santo em João 3, versículo 5. Faz assim, comenta aqui embaixo o que a sua Bíblia explica, a sua Bíblia preferida, o que ela comenta aqui embaixo. Vai ser muito bom se ela comentar igual. Vai ser muito legal. E eu fico bem curioso para saber o que está escrito, beleza? Bom, esse é um vlog mesmo para contar para você parte do nosso dia a dia aqui do canal Palavras em Chamas. E essa é a melhor informação que a gente já teve até hoje, em 1 ano e pouco. Um ano e pouco de existência, beleza? Eu vou ficando por aqui e mais tarde vai ter o vídeo, o estudo lá no nosso canal, no Telegram. Você é convidado a participar. Não se esqueça, vai aqui na descrição e veja tudo que está escrito, porque tem coisas importantes ali também, beleza? Fique com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal Palavras em Chamas.